Galera, e deu, vou dizer zebra, porque a Espanha é uma seleção gigante, mas o que ninguém esperava aconteceu, certo? A grande seleção francesa que vinha fazendo o futebol mais vistoso, mais brilhante da Copa, tombou para a Espanha, assim como foi nas semifinais da última Euro, da última Nations, e não vence a Espanha há 8 jogos. O Mbappé é freguês do Lamine Yamal. E contra fatos não há argumentos, contra os dados não tem como contestar. O que para mim essa classificação da Espanha representa? Porque assim, eu falei que a França ia ser campeã, eu erro uma previsão minha desde 2010, quando a Holanda perdeu para a Espanha, eu acertei em 2014, 18 e 22. Se bem que tem vídeo meu do final do ano que eu botava a Inglaterra como campeã contra a França, mas eu já errei a final também. O Pitico acertou que a Espanha ia chegar na final, só que falou que Portugal ia ganhar, já errou também. Então, se a Espanha for campeã, ninguém acertou aqui em casa. O Chico ficou muito feliz, que ele detesta a França, não gosta do Mbappé, tirou um sarro de mim, e amanhã ele vai fazer um vídeo, ele falou que vai fazer um vídeo só ele. Então, o que a gente pode tirar e analisar friamente dessa classificação da Espanha para a final? A Espanha não fez uma Copa do Mundo digna de chegar na final, mas fez um jogo mais importante, que é o que mais precisava, digno para chegar na final. Ganhou da França, foi uma vitória incontestável, jogou muito mais, boa parte do jogo, e na hora certa foi, matou a cobra, mostrou o pau, tomou um gol só na Copa até agora, que é um dado importantíssimo de se falar. A única seleção que tinha tomado só um gol até uma final de Copa do Mundo, a Itália em 2006 tomou um gol na final, e juntamente com a França de 98 e com a própria Espanha de 2010, são as seleções que tomaram menos gols sendo campeãs. Se a Espanha for campeã sem tomar nenhum gol, vai bater um recorde histórico aí. Falando em recordes históricos, o quebrador de recordes Mbappé dessa vez não fez gol, não jogou nada. Teve chance quando estava 0-0, uma bola espirrada ali, o Simon fora do gol de fazer um golaço de cobertura, foi querer sair driblando. E para mim, eu assisti o jogo no celular, ao mesmo tempo que eu estava lá no campo trabalhando com as crianças. A França estava melhor no jogo. A Espanha estava perdendo várias bolas na saída, na defesa, como não acontece normalmente. A Espanha estava dando a bola para a França, que não soube aproveitar. Mano, e aí, mano? O Dinheiro me faz um pênalti daquele. Vamos falar sobre o pênalti. Jogador numa Copa do Mundo, numa semifinal. Para mim, que eu falei algumas vezes em alguns vídeos, era o único titular da França abaixo da média. Para mim, o Theo Hernandes teria que ser o titular, como sempre foi nos últimos anos. O Deschamps optou pelo Dinheiro e ele me fez um pênalti horrível, ridículo, de quinta série, mano, de sub-7, mano. Como que uma bola atravessa a área e o cara não olha e dá uma bicuda daquela no Lamine Yamal? Aí, o Orzabal foi, bateu, fez o gol. O goleirão manhã quase pegou, certo? E depois desse primeiro gol, mano, deu apagão na França. Deu apagão na França, não conseguiu voltar bem pro segundo tempo. O Olise fez uma partida péssima, o Dembélé péssimo, o Mbappé péssimo. O Doué, que eu acho que demorou de entrar, ainda tentou algumas jogadas, mas também o Cucurella jogou bola demais, não só hoje, mas na Copa toda. O Cucurella está sendo um dos grandes destaques da Espanha, o Rodri jogou muito. O Pau Cubarsí, que é um zagueiro que é uma revelação, novo, tá jogando muita bola. O goleirão Nai Simon pegou algumas boas bolas também. Aí a gente vem falar do ataque, né? O Lamine Yamal não fez ainda seu grande jogo na Copa, mas vai chegar na final sendo um dos jogadores mais novos a disputar um título e talvez ser campeão. E vai levar uma. Ele vai levar uma. Porque ele leva uma. Ele não é igual o Rafinha, que fala e não cumpre. Ele falou que ia ganhar, que não tinha medo e que vão para cima. E mereceram. A Espanha é merecedora de estar na final, apesar de sua campanha não ser igual à da França. E a França vai ficar com a história nem como a Holanda de 74, nem como a Hungria de 54, porque nem na final chegou. E olha como que o futebol é injusto. A bola pune. A França, com essa bela campanha, com seus grandes jogadores, se chegasse na final, mesmo que perdesse, iria bater aquele quadro histórico de chegar em 5 finais de 8 Copas. A única seleção, junto com o Brasil e a Alemanha, chegar em 3 Copas seguidas. Não chegou. Mas ser lembrado talvez como o Brasil de 82, de Zico, Sócrates, Falcão, que não chegou nem na semifinal. Deixa eu tentar lembrar uma outra seleção que encantou. A geração belga chegou na semifinal, mas não foi tudo isso. Mano, a França
vai ser lembrada como uma equipe que fez um belíssimo futebol. Talvez tenha o Mbappé como artilheiro, não se sabe, porque ainda tem a decisão do terceiro lugar na terça, e tem o Messi amanhã também. Mas é isso, mano. A Espanha tá na final. E se a final for Inglaterra e Espanha, que vai ser a mesma final da Euro de 2024, que a Espanha ganhou, a Espanha chega em sua segunda final, a única que chegou ganhou, a Inglaterra chegará em sua segunda final, se ganhar amanhã, a única que disputou ganhou. Aí eu fico já analisando aqui. E essa seleção espanhola tem sua base quase que todos os jogadores que estavam em campo hoje foram vice-campeões olímpicos de 2021 para o Brasil, o Luiz Lafuente como treinador. Depois que o Carequinha pegou o cargo de treinador deixado pelo Luiz Henrique na última Copa do Mundo, ele acertou muito bem a Espanha. Porque a Espanha é isso, galera. Pra mim, futebol chato. A Copa da Espanha foi uma Copa chata, mas hoje eles jogaram pra caralho. Anularam o ataque mortífero da França. Por isso merecem estar na final. Se a França jogar uma final com a Inglaterra, eu acho que ela é favorita. Porque vem aquilo que eu falo desde o começo da Copa. Quando jogam seleções do mesmo continente, principalmente as europeias, elas têm mais facilidade de jogar entre elas. Certo? E a Espanha pegou o jogo mais difícil e transformou num jogo mais fácil. Você vê, a França tinha pegado também, a gente falou da França, mas pô, a Suécia se classificou em terceiro no grupo, nem quase foi para a Copa. Marrocos, todo mundo esperava muito. O Paraguai que se fechou foi um jogo um pouquinho mais duro para a França fazer um gol. E a França havia tirado agora, na última fase, o Marrocos. Então, mano. Porém, se a Espanha pegar a Inglaterra, que para mim tem mais time, e até continua, para mim, qualquer uma que ganhar amanhã é favorita contra a Espanha. Eu acredito que a Espanha ainda tenha mais chances de fazer o que fez com a França hoje. Espanha e Argentina, eu já boto a Argentina como muito favorito. Muito. Porque o futebol sul-americano, se chegar numa final novamente contra uma Espanha, acredito que vai ser na base da garra, da raça, mas eu também acho que nem chega. Para mim, amanhã a Inglaterra vai chegar novamente numa final de Copa, depois de 60 anos. E vamos esperar o que vai acontecer no domingo, certo? Parabéns, espanhóis. Por mais que eu não goste da seleção espanhola, não curto mesmo o jeito que eles jogam, eu sou um cara sensato e tenho que parabenizar. Parabéns à França também, que caiu de forma que ninguém imaginava, mas pela Copa que fez até as semifinais. Vai ficar. Mbappé quebrou mais recordes, atual artilheiro da Copa, segundo maior artilheiro da história das Copas. E amanhã o Harry Kane e o Bellingham tem tudo para disparar, principalmente o Kane na história de grandes goleadores da história das Copas. Mas na Copa mesmo de agora, de 2006, eles têm 6 gols, né? O Mbappé está com 8, se vê que ele tem a decisão do terceiro lugar. Mas que vença o melhor novamente amanhã, certo? E quem ganhar amanhã joga com a Espanha no domingo para decidirem quem será o grande campeão da Copa do Mundo 2026. Amanhã vamos vir com o vídeo, né, do vencedor, que é Inglaterra e Argentina. Aí vamos fazer um dossiê sobre a grande final, depois uma geral sobre as 48 seleções da Copa. Semana que vem vamos falar também sobre tudo que aconteceu pós-eliminação do Brasil e um vídeo sobre a Copa de 2030 que pode ter 64 seleções. Vai ficar muito louco. Vai chegar uma hora que vai ser igual eu já falei também. Eu acho que daqui a um tempo a Copa não vai ter mais país sede, mano. Vai ser ir de volta. Espanha e Honduras. Um jogo em Honduras, outro na Espanha. E vai fazendo matas-matas até chegar na grande final. Vai ter que ser assim, porque do jeito que tá. Valeu, galera. Parabéns, Fúria. Finalista da Copa de 2026. Mesmo eu não curtindo muito, mas faz parte do futebol. Valeu!